Dia 27, fazendo devocional Uma Vida com Propósitos com vocês. E o tema hoje é derrotando a tentação. Gente, não esqueçam de deixar o like nesse vídeo para o YouTube entregar para mais pessoas. E agora vamos para o nosso devocional, né? Eu vou ler o versículo-chave que está em 1 Coríntios 10, 13, que diz: lembre-se de que as tentações que surgem na vida de vocês não são diferentes das que outros enfrentam. E Deus é fiel. Ele impedirá que a tentação não se torne tão forte que vocês não possam suportá-la. Quando forem tentados, ele lhes mostrará uma saída, de modo que vocês não venham a ser vencidos por ela. Então, qual é a ideia principal que o autor quer trazer pra gente hoje, né? É que a tentação, ela é inevitável, mas ela não é invencível. Deus sempre oferece uma saída para que a gente possa resistir. E, gente, a tentação, ela não é sinal de fraqueza, ela é uma oportunidade para confiar mais em Deus. E o autor traz que a gente precisa fazer a nossa parte para derrotar a tentação. E é claro que ele vai dar os passo a passo para isso, né? A primeira é: redirecione a sua atenção para outra coisa. Em vez de lutar diretamente contra a tentação, mude o seu foco. A batalha contra o pecado, ela é ganha ou ela é vencida na mente. A Joyce Meyer, né, nossa autora queridíssima, fala muito sobre a mente e sobre como a nossa mente age em relação a isso, né? Então, a tentação, ela começa capturando a nossa atenção, e o que prende a nossa atenção desperta emoções. Estas, por sua vez, estimulam o seu comportamento e a gente acaba agindo de acordo com aquilo que a gente está sentindo. Então, quanto mais você se concentra em não querer algo, com mais força isso se envolverá, como se fosse uma teia, sabe? Ignorar a tentação é muito mais eficaz do que combatê-la. Se a mente estiver focada em outra coisa, a tentação perde o domínio. Então, quando a tentação o chamar ao telefone, não discuta com ela, apenas desligue, né? Saia do foco. E também, toda vez que você tenta bloquear um pensamento, acaba implantando ainda mais fundo na sua memória. Resistindo, na verdade, você o fortalece. Isso realmente ocorre com a tentação. Você não consegue derrotá-la combatendo a sensação que ela traz, né? Quanto mais você combate um sentimento, mais ele o consome e o controla. E você o fortalece cada vez que mais pensa nele. Então, como a tentação ela começa com um pensamento, a maneira mais rápida de neutralizar esse fascínio momentâneo é desviar a atenção para outra coisa. E aqui o autor traz que a gente derrota os maus pensamentos pensando em algo melhor. A gente tem que ser seletivo e escolher com cuidado aquilo que a gente vai pensar. E isso quem fala também é a autora Joyce Meyer, gente. O nosso ponto 2 é: revele a sua luta para algum amigo espiritual ou um grupo de apoio. Por quê? Porque a gente não deve lutar sozinho. A tentação, ela ganha força no segredo, porque compartilhar a nossa luta com alguém confiável traz a luz para a situação e quebra o poder do pecado, né? Esconder a dor só intensifica o problema e a verdade liberta, mas a gente precisa revelar essa verdade primeiro. Satanás quer que você pense que o seu pecado e a sua tentação são exclusivos e que você deve mantê-los em segredo. Só que olha o que a gente leu no versículo, né? Lembrem-se de que as tentações que surgem na vida de vocês não são diferentes das que os outros enfrentam. Continuando a frase, né? A verdade é que estamos todos no mesmo barco. Todos combatemos as mesmas tentações. Milhões de pessoas sentem o que você está sentindo e enfrentam as mesmas lutas que você está enfrentando. E às vezes a gente esconde o nosso pecado, né? Porque a gente é orgulhoso, a gente quer que os outros pensem que a gente tem tudo sob controle, ao invés de se aconselhar com alguém, né? Então, a verdade é que qualquer assunto sobre o qual você não possa falar já está fora de controle. Se você tem receio de falar, se você tem medo de falar, se você não quer falar, cuidado, isso talvez já esteja fora de controle. E o autor, ele concorda que é extremamente humilhante admitir fraquezas perante outra pessoa, mas é extremamente a falta de humildade que o impede de melhorar. O ponto 3 é resistir ao diabo. Não basta a gente se afastar do pecado, né? A gente precisa enfrentar Satanás com a autoridade de Jesus. E o versículo base para isso é: sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês.
E como que a gente pode, né, resistir? A gente pode resistir submetendo-se a Deus em oração, usando a palavra de Deus, como Jesus fez no deserto, né? Então a gente tem que conhecer a palavra de Deus e a gente tem que declarar em voz alta quando for tentado. É uma batalha espiritual que exige firmeza. E o ponto 4 é: esteja ciente da sua vulnerabilidade. Então reconheça a sua vulnerabilidade, entenda que você não é imune à tentação. A autoconfiança excessiva, ela abre portas para a queda, porque ela vem junto com o egoísmo, né, com orgulho, com o egocentrismo, com todos os eus piores da face da terra. E a Bíblia diz: aquele que pensa em estar firme, cuidado para que não caia. Então, cuidado. Quando a gente pensa que tá tudo bem, a gente não está sendo humilde o suficiente para reconhecer a nossa vulnerabilidade. Então, a humildade, ela é a essência, né, de depender de Cristo todos os dias. É a gente entender que sozinho a gente não consegue mesmo. Então, quanto mais você reconhece seus pontos fracos, mais forte e mais preparado você estará. O recap de hoje é que a tentação, ela não define quem você é, gente. Você vai ser tentado. Agora, as suas escolhas, sim. E cada vitória fortalece o seu caráter e te aproxima de Deus. Então, a tentação, ela é inevitável, mas a queda, né, o cair em tentação, o pecado, ele é opcional. E em Cristo a gente pode escolher e ter a vitória. E agora o nosso quadrinho é o tema para reflexão: sempre há uma saída. O versículo para memorizar é: Deus é fiel. Ele impedirá que a tentação se torne tão forte que vocês não possam suportá-la. Quando forem tentados, ele lhes mostrará uma saída, de modo que vocês não venham a ser vencidos por ela. 1 Coríntios 10, 13. E a pergunta para meditar é: a quem posso pedir que seja o meu parceiro espiritual para me ajudar em oração a derrotar uma tentação constante? Então, lembre de alguém que você possa falar assim: me ajuda, eu vou te ajudar. É assim. E se você não precisa de alguém agora, talvez ore para Deus te falar assim: talvez essa pessoa tá precisando de ajuda, e que essa pessoa te procure, né? Ore para que Deus toque nessa pessoa para ela te procurar. E é isso. Beijos e até amanhã.